Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Educação. Hoje nós estamos aí com o nosso polo Novo Santo Antônio, né? Uma luta especial aí para todos os outros polos, todos os outros alunos que vão compartilhar conosco essa aula mais tarde, depois no YouTube, certo? Na plataforma do canal Educação. Galera, hoje nós vamos falar de uma modalidade, o rafting, que é uma modalidade de esporte de aventura, continuando aqui o nosso bloco de conhecimento, falando sobre os esportes de aventura. Trouxemos hoje um esporte super dinâmico, um esporte super legal e que tem uma pegada diferente, que é uma pegada da água, né? A gente já falou aqui, eu sempre falo que esporte de aventura requer muito cuidado, que a gente precisa compreender as dinâmicas do esporte, né? Mas a gente precisa compreender os riscos que está ali naquela modalidade, ok? Então, galera, o que é rafting? Vocês sabem o que é rafting? Já ouviram falar de rafting? Alguém já ouviu falar sobre rafting? Então, gente, nosso objetivo aqui é fazer com que vocês apreciem essa modalidade, que vocês conheçam a modalidade, que vocês tenham aí todo o conhecimento sobre o processo de construção histórica, como aconteceu, algumas regrinhas básicas também, ok? E depois vocês podem pesquisar ali na internet para assistir ali uma competição de rafting, certo? Galera, então, o que é rafting? Né? O que é essa modalidade? É um esporte radical, mas a característica marcante dele é um esporte radical na água. Então, tudo que envolve água, né, galera? Tudo que envolve ali a água, esportes aquáticos, a gente tem uma preocupação a mais. E tu imagina fazer isso em botes infláveis e numa corredeira? Ai, gente, eu já fiquei emocionada, né? Eu fico emocionada porque eu sei que deve ser uma sensação, assim, indescritível. A Amanda não é professora aqui não, né, Amanda? De biologia. Professora Amanda aqui do canal Educação, ela conta essa história, um dia eu vou dizer para ela, que eu tô dizendo que ela, eu não sei se é verdade. Ela faz caiaque, ela nada, ela faz caiaque, ela faz remada no caiaque, né? Ela rema ali no rio. Ela mora bem pertinho ali do Rio Parnaíba e ela disse que desce o rio. Eu falei, cara, eu não acredito, porque assim, eu nado desde criança, né? Mas eu tenho realmente um certo pavor de água. Pavor em que sentido? Eu sei dos riscos. Quando eu era mais nova, eu tinha menos pavor. Hoje eu tenho muito pavor. Né? E eu não sei se por conta dos aperreios que eu já passei com água. Eu já contei aqui do kitesurf, já contei do kite, que eu passei um aperreio, contei, né? Então, galera, passei um aperreio no kite, então não sei se isso me deixou meio traumatizada. Eu, na realidade, tenho um certo pavor de água turva, eu não gosto de água turva, eu tenho medo de arraia, tenho medo de peixe grande, tenho um certo pavor, né? Então, para mim seria um esporte muito desafiador o rafting, exatamente por essa questão das corredeiras, do percurso dos rios, que ele tem realmente ali as suas, como é que eu posso dizer, os seus obstáculos, certo? Então, o objetivo do rafting é atravessar aí esses obstáculos e trazer ali os trajetos, fazer o trajeto, percorrendo todos os percursos, fazendo o percurso todo corretinho, e inclusive as quedas d'água. Aí é que o bicho pega, né? Porque quando a gente vê no filme, quando a gente vê na TV, a gente imagina que é super fácil, é só descer, né? Descer o rio, vamos lá, descer o rio. E não é tão tranquilo assim, né? A gente sabe que realmente depois vocês vão assistir aí, se tiver oportunidade, coloca no YouTube, coloca lá competição de rafting, para vocês verem quanto que isso pode ser, né, perigoso. E, de certa forma, tem que ter ali todo um contexto de execução do movimento, né? Então, gente, ela tem um coordenador do trajeto, né? E ele tem que ser executado ali por uma equipe de 4 a 12 pessoas, de acordo com o tamanho do bote. Então, pode ser qualquer bote? Não. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas existe ali
no Paraná, né, nas cordilheiras ali da cordilheira, não, nas cataratas do Iguaçu. Lá eles têm a prática de rafting. E, inclusive, morreu, né, uma pessoa, não foi de corredeiras, uma pessoa que foi fazer uma selfie e caiu nas corredeiras, né? Na realidade, caiu nas cataratas. O que que a gente leva dessa informação, né? O que que a gente pode levar dessa informação? Que realmente a água ela é extremamente perigosa. Você pode cair no redemoinho, né? Que as pessoas acham que passar por um redemoinho é tranquilo, não é. Né? Inclusive aquele ator que morreu, que estava com a Camila Pitanga, que foi nadar no Rio São Francisco, ele caiu num redemoinho, né? E não conseguiu sobreviver. E ele nadava, ele tinha experiência com nado. Então, eu sempre falo que a experiência com o rio, a experiência com o mar, ela é totalmente diferente da piscina. Então, inclusive, a gente nada diferente no rio e no mar, só para vocês terem ideia. Não deve se nadar no rio ou no mar da mesma forma que a gente nada na piscina. Por exemplo, a respiração do rio e do mar é frontal. A respiração da piscina, ela é lateral. Então, a gente respira fazendo a rotação do pescoço, né? Fazendo a rotação da cabeça para o lado. No rio, né? Não é assim. Tiagão arrasando aí, como sempre. Olha só, gente. É muito, muito irado. Acredito que deve ser de uma sensação indescritível. Até porque descer rio já é. Imagina descer esse monte de corredeira, esses desníveis de água. É muito louco, né? Muito legal. Inclusive, eu vi na TV uma competição ali, exatamente na região das cataratas, porque ali é um encontro de 3 países. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas é Paraguai, Brasil e Argentina. Né? E tem trechos da catarata que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Parece que, se eu não me engano, parece que um trecho mais tranquilo é chegando ali na Argentina. Mas é uma região de águas bem turbulentas, né? Que trazem ali bastante dificuldade, né? Agora vamos ver um pouquinho da história do rafting. Quero que vocês fiquem atentos, tá? Qualquer dúvida, vocês podem chamar no chat também. Antes da gente ver sobre a história do rafting, eu quero que vocês tragam para mim assim, professora, eu queria que vocês dissessem assim para mim, professora, eu tenho dúvida em tal coisa, né? Eu tenho dúvida em qual o tamanho do bote, eu tenho dúvida o que que eles usam de proteção. Quero que vocês tragam essa dúvida aqui para mim, tá certo? Antes da gente falar da história. Vou deixar 2 minutinhos na tela e vocês trazem as dúvidas e a gente já tira aqui com vocês.
Bora lá, então. Rio Grande do Piauí, galera do Rio Grande conectados aqui conosco. Nós estamos falando sobre o rafting, tá? Que é um esporte de aventura aquático, que tem aí como objetivo descer as corredeiras, fazer um percurso ali, se desviando, fazendo um trajeto todo tortuoso, né? Se desviando de obstáculos como pedras, como quedas d'água, entre outras coisas que pode aparecer ali no caminho. Ok? Galera, segundo os historiadores, o raft ele foi descoberto por um soldado, um geólogo, tá? Botânico e explorador norte-americano, o John Wesley Powell, né? No ano de 1869. Ele ficou famoso exatamente por ter organizado a primeira expedição aí em barcos que possuía um remo central no Rio Colorado, nos Estados Unidos. Então, gente, utilizar esse tipo de embarcação com remo central, onde você vai organizando ali uma remada no rio, já é uma aventura, né? Imagina colocar ali mais pessoas, colocar corredeiras, colocar quedas d'água. Imagina aí. Então, os iniciantes, eles não detinham de muita técnica, exatamente porque eles tinham que conduzir os barcos mais rígidos, pesados, e logo depois eles viram que precisavam mudar o tipo de embarcação, né? E chegaram exatamente a virar e bater em pedras naturais. Gente, se o barco bate, a primeira coisa que acontece, ele vai quebrar, ele vai afundar, né? Então, eles precisavam utilizar ali uma embarcação que fosse compatível com a modalidade. Então, 1842 foi o início da história moderna do raft, né? Aí os engenheiros, né, observaram, o John Fremont, né, ele observou e realizou ali suas primeiras viagens, utilizando ali um barco desenhado, né, pelo Horace Day, o pintor americano da época. Então, ele começou a pensar num barco que pudesse transpor essas pedras, mas que não tivesse ali a dinâmica de quebrar, de rasgar. Então, foi ali que ele pensou no recurso, como ele poderia construir 4 cabines separadas, né? Um tecido, uma borracha, que foi importada ali da Índia. Então, diferente desses outros barcos, ele possuía um fundo liso e o formato era retangular, tá? Esse bote ele foi denominado de Air Army Boats, né? Air Army Boats, que é um bote de ar. E aí, galera, Nathaniel Galloway, transformou essas técnicas do rafting. Foi Galloway que fez aí uma mudança no formato, né? Ele transformou, né, o banco do bote virado para a frente, tá? E essa substituição, gente, ajudou exatamente os primeiros aventureiros a passar exato pelos obstáculos, principalmente os obstáculos das corredeiras, e depois colaborou exatamente para as execuções das manobras. Então, não é só, gente, o barco, ele não pode ser só flexível, ele tinha que dar direcionamento, né? Então, ele precisava trazer ali uma técnica que pudesse utilizar para deslocar, que pudesse utilizar para desviar das corredeiras e o mais importante, que fosse um material que não rasgasse com as pedras, porque o casco dos barcos rígidos, né, de madeira, na hora que bate na pedra, a primeira coisa que acontece é furar. E se bater com velocidade, como o caso das corredeiras, os barcos atingem velocidade, e isso trazia danos à embarcação, né? Então, galera, foram trazidos esses tipos de barco para o exército americano com o objetivo exatamente de utilizar como salva-vida. Em 1950, gente, foi que os equipamentos começaram a ser improvisados. Então, eles começaram a pensar numa exploração de trajetórias, pensar nas possibilidades de descer mais corredeiras, pensar em atrair mais gente para os rios, né? Dando maior visibilidade. Então, eles começaram a organizar ali as primeiras competições e a partir de 1960 foi que houve realmente ali os primeiros botes que começaram a ser produzidos com a característica e a finalidade do esporte, tá? Então, eles pensaram, vamos trazer
um material que seja mais resistente, um material que possa ser explorado, um material que possa trazer dinâmica aqui para a nossa modalidade, ok? Aí, gente, em 1972, eles tiveram aí um ano que não foi legal, né? A modalidade passou por um período sem grandes novidades. A gente sabe que para a consolidação do esporte, a gente precisa ali de vamos dizer, vários ajustes. Então, na década de 80 foi que ele voltou a nova, vamos dizer, a um outro patamar. Foi quando eles criaram aí um bote com fundo vazado, que foi produzido aí pelo Vladimir Kovalik, né, Rafael Galo, e a companhia que produziu o Metzel da Alemanha, foi eles que organizaram aí e puderam contribuir com a nova reinvenção aí do bote. Gente, eu não sei se vocês já tiveram experiência, né, de cama de ar, né? A cama de ar, quando vocês já fizeram, não sei se vocês já fizeram a cama de ar, um pneu, né? Se vocês já subiram em cima de um pneu, o pneu não, mas a cama de ar de um pneu, né? Se você encher e colocar na água, se você não tiver o devido cuidado, ele vai virar, né? Então, os botes, eles precisavam ser de um material que pudesse trazer mobilidade, mas que evitasse, de qualquer forma, esse bote virar. Eles precisam trazer segurança, né? Vocês ficam até se perguntando, eu também me perguntava muito, mas, gente, como é que esse pessoal passa desse negócio e não vira? Né? Eles não estão colados, gente. E acontece de virar, se eles não tiverem a técnica correta, não usarem a demanda do corpo, não usar. Existe todo um preparo, gente, existe toda uma técnica. Quem fica na frente, quem fica atrás, quem fica no meio, o que cada um deve fazer. Então, quem está lá na frente, que é o orientador, o coordenador, ele precisa saber dinamizar ali como é que vai ser a organização. Gente, aí o Raft chegou no Brasil na década de 80, né? Eles começaram a utilizar os primeiros bots. Foi utilizado em 1982, através da TI, né? TI-Y Expedições. Eles fizeram a primeira empresa brasileira especializada no esporte. E elas operavam nos rios Paraíba do Sul e Paraibuna, no Rio de Janeiro. Foi aí, gente, que isso aí começou a ficar grande aqui no nosso país. Nós temos muitos rios, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos um país que tem bastante rios. Alguns não são navegáveis, né? Nós temos rios aqui que são ótimos para esse esporte e que exatamente não são rios navegáveis. Não dá para ser rios navegáveis. O que são rios navegáveis? São rios que não têm tantas quedas d'água e rios que têm, vamos dizer, fundura e, vamos dizer, constância, né? Que são perenes, né? Que não perenes é um rio que tem ali, que tem as suas secas e tal. Esses rios, principalmente das corredeiras, né? Esses rios que para o rafting, eles precisam ter uma característica bem importante, que é rios que dificultam, de certa forma, a locomoção, né? Que tenha dificuldade ali na locomoção, tá? São rios que têm a possibilidade de você fazer ali as descidas e ter um certo risco. O que é atrativo, que a gente sempre fala, nós estamos falando aqui de esportes de aventura, né? Esportes de aventura precisa ter ali o certo risco, que a gente chama de risco controlado. Então, na década de 80, gente, quando essa modalidade chegou aqui no Brasil, ele foi um momento em que o esporte não estava tão aceso, né? Não estava tão em alta. E todas as programações elas foram destinadas para receber turistas, né? Eles começaram a organizar esse tipo de competição. Na realidade, assim, a atração da modalidade mais como, vamos dizer, como turismo. Eles não usavam o rafting mais para finalidade de esporte, mas como uma possibilidade turística. Então, tal, gente, que eu não sei se vocês sabem, mas lá onde eu estava falando, as Cataratas do Iguaçu vocês têm a possibilidade de fazer os passeios de rafting, mas assim, não no formato mais radical, né? Mas no formato mais de passeio, de curtir ali a natureza, ok?
Então, gente, aqui ele começou a ganhar muita notoriedade com a primeira empresa especializada em raft, a Canoar Raft, né? E eles começaram ali a divulgar ali no finalzinho da década de 90. Essa empresa, ela trouxe a modalidade, os remos individuais, eles trouxeram ali bastante inovação em materiais, e com isso o raft foi ganhando mais repercussão e ganhando mais notoriedade. Então, gente, para gerar notoriedade, o esporte ele precisa ter ali as suas dinâmicas, né? Ele precisa ter consolidado as regras, precisa organizar campeonatos, precisa organizar mecanismos que possam atrair mais pessoas para a modalidade, ok? Então, galera, diante de tudo que eu falei sobre o histórico da modalidade, eu quero que vocês digam para mim quais as dúvidas que vocês têm sobre a modalidade, certo? Então, eu vou deixar 2 minutinhos na tela para vocês trazerem as dúvidas aqui para a gente, ok? Vamos lá. E aí, galera, vamos falar sobre os equipamentos. Fiquei aguardando aqui a galera trazer as dúvidas, né? Zero dúvidas, zero BOs para resolver, né? O raft, gente, é um esporte que é extremamente, vamos dizer, não é um esporte tão acessível, né? Primeiro, aqui no Nordeste, deve ter aqui várias possibilidades, porque nós temos bastante rios, né? Poucos navegáveis, né? Nós temos pouquíssimos rios navegáveis, mas temos sim a possibilidade de fazer rafting, né? Temos aí vários locais que dá para fazer rafting, porque a gente tem bastante rio. Ok? Bora falar dos equipamentos? Então, para a modalidade se tornar um seguro acessível, né, a gente tem que ter aqui a segurança da modalidade, né? Então, é um esporte de aventura, mas que tem que ter ali o seu resguardo, tem que ter
vamos dizer, a sua proteção. Então, é necessário equipamento de proteção, né? E a gente pode falar aqui de algumas lesões também que podem acometer o raft. A gente fala disso já já. Então, o bote, ele deve estar de acordo com o objetivo da equipe. Então, além do número de participantes, né, a gente tem que entender que cada bote possui as suas atribuições. Então, galera, é que nem quando a gente vai jogar, por exemplo, golfe. Cada taco no golfe tem uma característica. Tem os tacos de madeira, os tacos híbridos, os tacos de ferro. Então, cada um vai ter ali uma especificidade. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Então, se eu for utilizar um bote mais leve, um bote mais pesado, ou um bote que seja mais flexível, vai depender muito do tipo de pessoas, dos participantes ou dos atletas que vão estar ali dentro do bote, que vão compor a minha equipe. Então, cada equipe vai saber adequar ou ajustar o seu bote conforme as suas necessidades. Então, eles são produzidos, como eu falei para vocês, de um material super resistente, o Ipalon, né, que é um tecido que mistura aí uma fibra de poliéster e o neoprene. Neoprene parece uma borracha, tá, gente? Então, o tamanho, ele vai de 3,65 metros a 5,50. E os praticantes, quanto maior for o tamanho do bote, melhor será a estabilidade durante o percurso. Então, galera, a gente pensa o contrário, né? Não vou mentir para vocês que eu também não sabia disso. Então, quanto maior o bote, maior será a estabilidade. A gente pensa que é o contrário, né? Que a gente acha que quanto maior vai ser mais fácil derrubar, né? Quanto maior a queda, né? Quanto mais alto, maior a queda, né? Em relação aos remos, é outro equipamento que a gente tem que pensar aqui nos remos. São extremamente leves, né? São fáceis de manusear. Tem que ser um material plástico, mas tem que ser firme, porque pode bater em pedras, certo? Os cabos devem ser feitos de alumínio, porque é um material um pouco mais resistente e leve. Todos os praticantes devem usar colete, tá? Eles precisam colete, mais coletes específicos para correntezas de rio. Tem que ter boa flutuação e tem que, acima de tudo, proteger o corpo para situações que o raft vai enfrentar. Gente, é super tenso, né? Mas existem ali pedaços de pedras, existem galhos, existem árvores que vocês podem estar se chocando. As pessoas não imaginam, mas essas escoriações, elas são extremamente perigosas, né? Uma galhada na cabeça, o capacete também tem que estar usando capacete, é indispensável, tá? É indispensável. Vocês podem ver que a maioria dos esportes de aventura, vocês devem utilizar o capacete para evitar o quê? Exatamente traumatismo craniano, né? Então, uma queda do bote, bater a cabeça numa pedra, te leva à morte, né? E aí você, estando de colete, você vai o quê? Você não vai submergir, né? Você não vai afundar, você vai flutuar. Então, por que é tão importante o colete? Porque ele vai fazer você flutuar. Gente, se você tá com colete, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, se vocês já usaram algum colete de flutuação, você não consegue afundar, né? Então, por que é tão importante o uso do colete? Para evitar que você afunde, né? Mesmo que você caia na água, você não vai afundar. O que acontece geralmente nos rios, né? Você se prende a algum objeto, você tende a afundar. Ou você entrou no redemoinho, você tende a afundar. Com colete, não estou dizendo que isso não pode acontecer, né? Não vou dizer que isso não vai acontecer, mas vai dificultar bastante, né? O colete não permite que você afunde. É para não permitir, ok? Então, quais são os níveis do rafting, galera? Então, vamos aos níveis. Nível 1. Áreas pequenas, né? Áreas com pequenas pedras, né? Esse nível, né, exigem raras manobras. Ok? Raras manobras. Ou seja, vocês não vão precisar fazer manobras muito grandes para se deslocar de pedras.
Nível 2, as águas já têm mais movimento e apresenta algumas pedras no trajeto. E já quer um exercício maior para algumas manobras. Nesse caso aqui, você já tem que ter consciência de algumas manobras de projeção de corpo, de projeção de bote, você tem que já saber fazer essa regulagem. Nível 3, agora que o negócio já vai começando a pegar. Vamos ter aqui ondas, pequenas quedas d'água, tá? E nesse nível já apresenta grandes riscos. Ele também já requer que você tenha algumas habilidades com manobras, ok? Então, você vai precisar de algumas manobras, já tem que ter mais especialidade com algumas manobras. Nível 4. Nesse nível, gente, já vai ter ondas médias, ou seja, as ondas já estão em outro patamar, ok? Presença de poucas pedras e quedas grandes, ou seja, vocês já vão ter ali quedas d'água grande. Nesse caso aqui, galera, as manobras elas são mais complexas, tá? Então, aqui nesse nível, nível 4, não é nível para amadores, é o nível que já requer que você tenha bastante especialidade com manobras, com deslizagem, com salvamento, em caso de situação de virada de bote, você já tem que ter todo um planejamento, uma estrutura para as situações. Nível 5. As ondas e as pedras já são grandes, né? A gente já tem as quedas d'água, pedras grandes, queda d'água grande. Então, o risco aqui é extremamente maior, né? Envolve aí diversas manobras. Vocês precisam estar cientes, né? Quem vai fazer a prática precisa estar ciente do que fazer, como fazer. É que nem quando a gente vai lá para fazer uma modalidade como rapel. Né? Quando a gente vai para o rapel, a gente tem que estar ciente se uma corda quebrar, o que fazer, né? Qual é o mecanismo de engate, qual é o mecanismo de freio. A gente precisa saber tudo isso, ok? Nível 6. Aqui, patamar já é extremamente perigoso, as corredeiras são bem perigosas. Nesse nível, a presença de pedras e ondas grandes, certo? E aqui, com grande atrito, a água pode haver danos no bote. Então, aqui o negócio começa a ficar mais extremamente perigoso. Então, galera, nesse contexto aqui do nível 6, há o risco, né, do bote extravasar ou estragar mesmo, né? Então, aí nessa situação, o risco é bem maior. É que nem quando eu falo aí de uma corda no rapel estourar, né? Que isso realmente é uma coisa assim bem distante. Mas no nível 6 pode acontecer. Ok? No nível 7, ele é o mais perigoso de todos. Pode ter o risco de se machucar gravemente os praticantes, além de levá-los à morte. Ok? Então, nesse caso aqui, para realizar esse tipo de trajeto, eles precisam ter muita habilidade com as técnicas, muito conhecimento, eles precisam ter muitas horas de treino, não dá para ser nem intermediário, aqui tem que ser um atleta realmente de alto nível. Por exemplo, quem vai descer mountain bike, né? Um atleta de mountain bike, ele não pode descer, por exemplo, tem umas descidas que são pedregosas, né? Que tem ali uma descida cheia de pedras, extremamente difícil. Será que qualquer atleta vai conseguir fazer? Não. Né? Então, tem técnicas para cada coisa, técnicas para todos os níveis aí. A gente viu que tem 7 níveis. E o 7º nível é extremamente perigoso, ok? Onde que a gente deve praticar o raft, né? Como eu falei para vocês, o Brasil ele é um lugar cheio de rios, cheio de lugares ideais para a gente fazer essas práticas, né? A cidade de São Paulo tem aí uma das principais locais de execução, né? Brotas, no interior de São Paulo, localizado no interior de São Paulo. Ela é uma referência no esporte, tá? E tem uma ótima infraestrutura, principalmente aí pelas condições das quedas d'água. Mais outro, como eu falei para vocês desde o início da nossa aula, as Cataratas do Iguaçu.
Eles apresentam níveis de dificuldade já avançada pela onda, pelo nível da água. E tem a possibilidade da gente fazer também um rafting ali mais de passeio, certo? Lá no Paraná, vocês conseguem fazer, lá nas cataratas, vocês conseguem fazer a nível de passeio. No estado ali, no estado não, no país, na Argentina, Paraguai também, vocês conseguem fazer, porque ali tá bem pertinho, sabe, gente? A divisão ali de 3 países. É muito legal. E além de lindo, né? Com certeza lá nas cataratas deve ser um negócio fascinante, ok? Mas para a gente finalizar essa aula, eu não poderia deixar de falar dos riscos. Eu sempre, quando falo sobre esporte de aventura, não tem como não falar dos riscos. E a primeira coisa que eu posso falar para vocês sobre a prática do rafting é que não dá para você fazer um esporte de aventura com água sem saber nadar, né? Eu falei para vocês que na primeira situação que eu me vi, mesmo sabendo nadar, eu tive desespero, né? Eu fiquei realmente desesperada. Mesmo depois de aqueles 4 segundos assim de idiotice que passa na cabeça da gente, a gente acorda, né? Tem que ter ali uma pessoa que tenha comando, que tenha. Você não pode fazer um esporte desse com fobias. Não dá para você frequentar um esporte aquático com fobia de água. Não dá. Não dá nem para você praticar como, vamos dizer, como aventura, nem como aventura, mas como passeio, não é recomendável, né? Porque qualquer situação que aconteça, que você caia na água, é extremamente perigoso, né? Porque a gente age no desespero, é muito perigoso. Então, que você não deve salvar ninguém quando a pessoa está em estado de desespero ou em situação de afogamento, a não ser que você tenha técnica para isso, que pode morrer você também, né? Então, gente, eu confesso uma coisa para vocês: o esporte na água ele requer muito mais do que o conhecimento técnico, né? Não é só a técnica, você tem que praticar, você tem que saber nadar e, acima de tudo, não tem que ter medo de água, né? Não tem que ter fobia. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu não gosto de águas escuras, não tenho mesmo realmente dificuldade com águas escuras. Águas que eu não vejo fundo, eu não gosto de entrar, tenho medo. E é uma coisa minha, né? Mas assim, eu acredito que tem muita gente que banha de boa em águas escuras, turvas, em rios, e acha super normal e não tem medo. Ok, galera, ok. Tranquilo. Mas esporte com água requer que você realmente não tenha fobias, não dá. Então, outra coisa em relação a acidentes, né? Como eu falei para vocês, a gente realmente tem que entender que toda situação de esporte, toda situação de esporte de aventura, existe um certo risco. Então, esse risco, ele é um risco premeditado, né? A gente diz que é um risco premeditado. O que pode acontecer? O que acontece se o bote estourar? Então, quando você vai para essas práticas, que você sabe quais são as possibilidades, você tem que estar amparado por várias coisas. Pode acontecer uma tormenta de água, né? Uma tromba d'água, pode acontecer. Se acontecer, né? Se o bote estourar, se uma pessoa cair, o que eu faço? Se eu perder o meu remo, né? Então, tudo isso tem que ser estudado, é repassado, para a pessoa ter consciência do que deve e o que não deve fazer nessa hora de situação de risco. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer vocês pela participação. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.